Da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima. O ministro da Saúde, Seigo Suzuki. O ministro da Indústria e do Comércio, Roberto Cardoso Alves. O presidente Fernando Collor, na apresentação de seus ministros, tem recomendado evitar-se beijos. Mas essa recomendação, é claro, não vale para os ministros que estão saindo. O ministro João Alves, do Interior. O ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães. O ministro da Previdência, Jader Barbalho. O consultor-geral da República, Ferro Costa. O ministro da Cultura, José Aparecido. O general Baia Madeni, chefe do Gabinete Militar. E o deputado João Roberto Ponte, chefe do Gabinete Civil. Luiz Roberto Ponte. A senhora Leda Collor de Mello acompanha o filho do mezanino. O ministro-chefe do ex-SNI, o ex-ministro do SNI, general Ivan. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o ministro do Planejamento. E o consultor-geral da República, finalmente agora, Ferro Costa. Cumprimento neste momento o presidente José Sarney e o presidente Fernando Collor, parlatório, os ministros de Estado e os que é um lugar secretários que há muito tempo não integrarão frequentado pelo presidente da República na sua relação com o povo. A última vez foi na posse de Jânio Quadros, que recebeu o governo de Juscelino Kubitschek. Agora, os novos ministros da República. A começar pelo ministro da Justiça, deputado Bernardo Cabral, o ministro da Marinha, Almirante Flores, o ministro do Exército, General Tinoco, o ministro das Relações Exteriores, Francisco Rezec, o ministro da Educação, Carlos Chiarelli, o ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Sócrates, a ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, o ministro do Trabalho, Antônio Rogério Magri, o ministro da Saúde, deputado Alceni Guerra, e o ministro da Agricultura, Joaquim Roriz, o ministro da Infraestrutura, Osiris Silva. Como pode-se notar agora, não há beijinhos. A ministra Margarida, da Ação Social, Margarida Tinoco, Ação Social, o secretário-geral da Presidência da República, embaixador Marcos Coimbra, o consultor-geral da República, e agora são cumprimentados pelos secretários que integram as secretarias da nova estrutura de governo. Este é o chefe do Gabinete Militar da Presidência da República, o general Agenor. O secretário do Meio Ambiente, professor José Lutzenberger. O professor José Goldenberg. A estrutura do novo governo substitui alguns ministérios por secretarias. E os secretários foram os últimos a se despedirem do ex-presidente da República e a cumprimentar Senhoras e senhores, o presidente. O presidente da República
e a senhora Fernando Collor acompanham o presidente e a senhora José Sarney até a rampa. Os ministros são os auxiliares diretos do presidente da República. Solicitamos a todos que permaneçam em seus lugares até o retorno de suas excelências, o presidente da República e a senhora Fernando Collor. Presidente, o senhor se despede no meio da rampa. Vem aqui. No meio da rampa. Agora, aqui, na rampa do Palácio do Planalto. Agora, a senhora se despeça, muitas felicidades. É a cerimônia de despedida do ex-presidente José Sarney e de sua mulher, Dona Marli. Valeu a pena viver agora. Estão no topo da rampa do Palácio do Planalto. Agora o presidente José Sarney desce a rampa no início de sua volta a São Luís do Maranhão. Um aceno de lenço branco na despedida do presidente José Sarney, que é acompanhado pelo seu ministério. Depois de 5 anos de governo, o presidente José Sarney se despede do público que está na Praça dos Três Poderes e vai embarcar num ônibus em direção à base aérea, onde um avião o aguarda para transportá-lo para São Luís do Maranhão. Do ônibus, o governador do Maranhão, Epitácio Cafeteira. Sua Excelência, o senhor Fernando Collor, presidente da República, nomeará Sua Excelência, o senhor deputado Bernardo Cabral, para o cargo de ministro de Estado da Justiça, dando-lhe posse. Sua Excelência, Collor está assinando o senhor Fernando Collor, presidente da República, assinará agora de transmissão e de nomeação dos ministros. A estrutura administrativa do governo federal. Medida provisória número 150. Dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos ministérios. Medida provisória 151. Dispõe sobre a extinção e dissolução de entidades da administração pública federal. Medida provisória número 149. Dispõe sobre a alienação de bens imóveis residenciais de propriedade da União situados no Distrito Federal. Medida provisória número 148. Dispõe sobre a alienação de bens imóveis da União situados em Brasília, Distrito Federal,
localizados nos setores de habitações individuais, de chácaras e de mansões. Medida provisória número 152. Dispõe sobre as relações entre as entidades fechadas de previdência privada e suas patrocinadoras no âmbito da administração pública federal. Decreto número 99.180. Dispõe sobre a reorganização e o funcionamento dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios. Decreto número 99.178, que dispõe sobre contenção de despesas na administração pública federal. Decreto número 99.179, que institui o Programa Federal de Desregulamentação. Decreto número 99.177, que dispõe sobre o regime de acumulação de cargos e empregos. Sua Excelência, o senhor deputado Bernardo Cabral, assinará o termo de sua posse como ministro da Justiça. Dando prosseguimento à cerimônia, o presidente da República assinará os termos de posse dos demais integrantes de seu gabinete ministerial. Posse de Sua Excelência, o senhor Almirante Mário Flores. O presidente da República já deu posse ao ministro da Justiça, que vai assinar com ele as medidas que vai mandar amanhã para o Congresso Nacional. A assinatura dessas medidas não estava no programa conhecido. Extinção de órgãos públicos, venda de residências funcionais, venda das mansões dos ministros, estabelecimento de restrições entre as caixas de previdência e as estatais que as patrocinam, a reorganização do Ministério e da Presidência, a contenção de despesas, a desregulamentação, uma medida contra a burocracia na economia e o limite de acúmulos de cargos de empregos. Ele assinou sem esperar um minuto. Recebeu a faixa e foram as primeiras medidas, as primeiras 8 medidas que ele assinou. Antes mesmo de empossar os próprios ministros. Posse de Sua Excelência, o senhor Alceni Guerra, no cargo de Ministro de Estado da Saúde. Posse de Sua Excelência, a senhora Zélia Cardoso de Mello, no cargo de Ministra de Estado da Economia, Fazenda e Planejamento. Posse de Sua Excelência, o senhor Joaquim Domingos Roriz, no cargo de Ministro de Estado da Agricultura. Posse de Sua Excelência, o senhor Antônio Rogério Magri, no cargo de Ministro de Estado do Trabalho e Previdência Social. Posse de Sua Excelência, o senhor Osiris Silva, no cargo de Ministro de Estado da Infraestrutura. Posse de Sua Excelência, a senhora Margarida Maria Maia Procópio, no cargo de Ministra de Estado da Ação Social. Posse de Sua Excelência, o senhor General de Exército Jonas de Moraes Correia Neto, no cargo de Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.
Posse de Sua Excelência, o senhor embaixador Marcos Antônio de Salvo Coimbra, no cargo de secretário-geral da Presidência da República, acumulando o cargo de secretário do Desenvolvimento Regional. Posse de Sua Excelência, o senhor Célio Souza Silva, no cargo de consultor-geral da República. Posse de Sua Excelência, o senhor Ipojuca Pontes, no cargo de secretário da Cultura. Posse de Sua Excelência, o senhor José Goldenberg, no cargo de secretário da Ciência e Tecnologia. Posse de Sua Excelência, o senhor José Antônio Lutzenberger, no cargo de secretário do Meio Ambiente. Posse de Sua Excelência, o senhor Arthur Antunes Coimbra, no cargo de secretário de Desportos. Posse de Sua Excelência, o senhor João Santana, no cargo de secretário da Administração Federal. Posse de Sua Excelência, o senhor Pedro Paulo Leone Ramos, no cargo de secretário de Assuntos Estratégicos. Posse de Sua Excelência, o senhor general de brigada Agenor Francisco Homem de Carvalho, no cargo de chefe do Gabinete Militar da Presidência da República. Posse de Sua Excelência, o senhor Cláudio Francisco Vieira, no cargo de chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República. Pedimos a todos que permaneçam em seus lugares até o final do pronunciamento do senhor Presidente da República, que se dirigirá ao parlatório neste instante. O presidente se encaminha agora ao parlatório. Ele assinou a medida provisória alterando a organização do Ministério da Previdência, da Presidência, aliás, um decreto 99.180, para que pudesse dar posse aos seus ministros, já que ele reestruturou a Presidência da República e os ministérios. Primeiro assinou a reestruturação para depois dar posse aos seus ministros. Aí vai o presidente se dirigindo ao parlatório, que em posse não é usado desde a posse de Jânio Quadros em 1961. Minha gente amiga do Brasil, a transição democrática se completa neste instante com a posse de um presidente da República eleito pelo voto direto da maioria do povo brasileiro. Todos nós temos compromissos com a democracia tão duramente conquistada. Temos compromissos com a justiça social. Temos compromissos com o desenvolvimento, com a liberdade e com o progresso que haverá de nortear os rumos deste país a partir deste quinquenio. Quero neste instante em que recebo a faixa presidencial, símbolo da chefia do Estado e de governo da República Federativa do Brasil, voltar o melhor do meu pensamento
para a imensa maioria de brasileiros a quem eu devo essa conquista democrática, aos descamisados, aos pés descalços, àqueles que querem justiça social no país para poder viver com dignidade. Chegamos neste dia, depois de uma luta que encandeceu este país. As paixões estavam livres. O discurso garantido por uma Constituição. O processo democrático assegurado pelas forças vivas da sociedade brasileira. E chegamos para cumprir uma missão, para cumprir um mandato que não pertence a uma pessoa na figura do presidente da República, que não pertence somente a um partido, mas pertence a todo o Brasil, que deseja estar unido neste momento, para que possamos retirar a nação brasileira desta angústia e do trágico cotidiano com que se debate milhões e milhões de brasileiros. Quero, nesse instante, jurar a vocês, diante do altar das minhas convicções, de que haverei conjuntamente com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário, respeitando a independência e a harmonia dos poderes, juro a vocês, diante do altar das minhas convicções, que ao lado do povo brasileiro, da sociedade civil organizada, nós haveremos sim, minha gente, de reconstruir o nosso país para recuperarmos a confiança no seu verdadeiro destino. Volto também neste momento o meu pensamento para minha querida Alagoas, para o meu Nordeste, para todos os recantos deste país de norte a sul, para aqueles que sofrem hoje com um salário baixo, com falta de educação, de saúde, com falta até de esperança. Volto os meus olhos e as minhas preocupações para vocês e me comprometo mais uma vez a dar o melhor de mim, a dar a minha saúde e a minha própria vida, se necessário for, para cumprir rigorosamente com o nosso programa de governo. Que Deus ajude o presidente da República, que Deus ajude os seus ministros, que Deus ajude o nosso povo, para que nós encontremos definitivamente a trilha do crescimento econômico e da justiça social. Obrigado, minha gente. Até um outro dia.
Depois de 1961, as posses presidenciais eram festas que se limitavam às paredes de mármore do Palácio do Planalto. Hoje, como se viu, foi uma festa do povo, na frente do Palácio, do Parlatório, onde ele fez um discurso diferente do discurso feito no Congresso. Nos 54 minutos em que ele falou para os congressistas e para os chefes de Estado, ele foi um estadista. Agora, ele, no contato com o povo, ele foi um presidente popular ligado ao povo e fez um discurso para o povo entender. O próximo passo agora será a fotografia com o Ministério aí no Palácio do Planalto. E depois ele vai ao Itamaraty para almoçar com os chefes de Estado e chefes de governo estrangeiro. Dando como encerrada a cerimônia. Pede-se a cooperação de todos os convidados para que seja possível assegurar a livre passagem das missões especiais estrangeiras que deixarão o Palácio pela rampa principal. Os demais presentes que desejarem deixar o Palácio poderão utilizar os elevadores situados nas laterais. Do Batalhão da Guarda Presidencial está executando do lado de fora do Palácio do Planalto o hino da Independência. É um grupo grande em que se misturam ministros do governo que entra hoje e convidados especiais. O ponto alto do discurso agora há pouco no parlatório foi o momento em que ele ofereceu a saúde e a própria vida para cumprir os compromissos com o povo. Joelmiro, qual foi o ponto mais alto do discurso no Congresso Nacional? Bom, no Congresso Nacional o presidente tocou, na verdade, em todos os pontos da vida brasileira, até mesmo a inserção do Brasil no universo que está em transformação em todos os continentes. Mas o que me pareceu essencial para quem perdeu o discurso e está chegando agora em casa nos vendo pela televisão, é que ele já anunciou a sua intenção de derrotar a inflação já a partir de agora. Ele disse textualmente que não se contenta em reduzir a inflação. Ele deseja liquidá-la ainda este ano e a partir de agora, jogando com tudo na vitória contra o que ele chama de câncer social, a inflação brasileira. Os ministros estão se preparando para a fotografia oficial do conjunto do governo. Conversam aí o ministro da Economia com o ministro do Trabalho, vemos aí o ministro da Justiça, o ministro do Exército, o ministro da Educação, o ministro da Saúde e mais atrás o ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Os ministros, cada um, ocupando um lugar marcado no cerimonial para a foto, seguindo uma ordem em que o ministro da Marinha e o ministro da Justiça são os primeiros. A ordem protocolar estabelece a ordem de instalação dos ministérios. Eles já estão aguardando o presidente da República. Depois desta fotografia, o presidente da República vai deixar o Palácio do Planalto rumo ao Palácio Itamaraty para o almoço com
os chefes das missões especiais, os chefes de Estado, os chefes de governo, os presidentes e primeiros ministros que vieram testemunhar a posse do novo presidente da República Federativa do Brasil. Amanhã de manhã haverá a primeira reunião ministerial, bem cedo. E depois dessa reunião ministerial, o presidente da República vai pessoalmente ao Congresso Nacional levar as primeiras medidas de governo que dependam da aprovação do Congresso Nacional. Hoje ele já assinou, no momento da transmissão, assinou 8 medidas. Todas elas apertando o cinto do próprio governo. Extinguiu órgãos públicos, venda de mansões onde moravam os ministros, vendas de residências do governo federal, estabelecendo restrições para as relações entre as caixas de previdência e as estatais, que subsidiam essas caixas de previdência, e baixando decretos, porque há medidas em que ele nem depende do Congresso. Aí o presidente da República está com o seu porta-voz, o jornalista Cláudio Humberto. Ele baixou 4 decretos, assinou 4 decretos. Um que reorganiza o Ministério e a Presidência, outro que contém despesas públicas, outro que desregulamenta, ou seja, combate a burocracia, e outro decreto que limita o acúmulo de cargos e empregos no governo federal. O chefe do cerimonial está prestando esclarecimentos ao presidente, que é o diplomata Gustavo Krause, prestando esclarecimentos ao presidente sobre o porquê dessa espera até que se prepare o ministério para a foto oficial. E aí fora do palácio, na Praça dos Três Poderes, tendo ao fundo o panteão da democracia, o povo que veio festejar a posse do novo presidente e o renascimento da democracia no Brasil. Pelo eixo monumental sul, o povo que veio à Praça dos Três Poderes vai se retirando agora para a esplanada dos ministérios. O presidente do Congresso, o senador Nelson Carneiro, foi muito feliz com a frase "a luminosa manhã da restauração democrática". Realmente uma manhã bonita em Brasília, aos 1000 metros de altitude, com o sol menos filtrado, um sol muito claro em Brasília, que se reflete nos edifícios de mármore branco. Aí dentro de um deles, no Palácio do Planalto, o presidente aguarda o momento da sessão fotográfica com seus ministros, tendo ao lado 2 de seus auxiliares mais próximos, o jornalista Cláudio Humberto, chefe de imprensa, e o diplomata Gustavo Krause, que é chefe do cerimonial. Para a fotografia oficial. Muito obrigado. O presidente da República, Fernando Collor, no segundo andar do Palácio do Planalto, recebe agora as instruções de uma funcionária do cerimonial do governo que saiu, sobre o momento da fotografia. Hoje, depois do almoço com os chefes de Estado, com os chefes de governo, ele terá uma cerimônia formal no Itamaraty, de cumprimentos, e depois voltará ao Palácio do Planalto para receber cumprimentos de convidados especiais. Aí os representantes do Vaticano, os representantes do Papa, o Núncio Apostólico e um enviado especial do Vaticano. Os visitantes estrangeiros estão sendo orientados na saída do Palácio do Planalto.
Essa orientação se deve ao fato de que, pelo alto-falante, estão sendo chamados os automóveis do corpo diplomático. E para que não haja um acúmulo de automóveis na frente do palácio, a saída deles está sendo organizada. O povo ainda permanece, embora o sol forte, ainda permanece na Praça dos Três Poderes. Esta é a Praça dos Três Poderes. E aí a retirada, a saída das missões diplomáticas. O presidente Fernando Collor, sua mulher Rosane, continuam à espera e agora se movimentam para a sessão de fotografia, que vai ser no lado leste do palácio. Este é o salão leste do palácio. Exatamente neste mesmo lugar, os presidentes anteriores fizeram a foto oficial com o Ministério. Esta é a missão uruguaia se retirando. O primeiro-ministro da Espanha, Felipe González, ali esperando também para sair. O presidente Fernando Collor demonstrando muita alegria, muita disposição neste dia. Ele, num único momento, teve a voz embargada pela emoção, foi quando citou o fato de que é neto e filho de políticos, de homens públicos. Ele é neto do fundador do Ministério do Trabalho, um dos organizadores do sistema trabalhista brasileiro, Lindolfo Collor, e filho do senador Arnon de Mello, que também foi governador de Alagoas. Eis aí as fotografias, tendo ao lado do presidente, o vice-presidente da República, e no outro lado o ministro da Justiça. Quando começou o governo anterior, eram 26 os ministérios. Hoje são 12, incluindo aí os 3 ministros militares. As fotografias não são apenas as oficiais, mas há um grupo grande de fotógrafos fazendo as fotos do conjunto do governo Fernando Collor. É constituído pelo presidente e seus principais auxiliares, que são os ministros. O chefe do cerimonial, o diplomata Roberto Krause, conduz agora os ministros para outro salão do Palácio do Planalto. Transporte 1. Está se encerrando a parte da programação da manhã de hoje, já no início desta tarde, com a sessão de fotografias no Salão Leste do Palácio do Planalto. O presidente e o vice ainda permanecem mais um pouco para agora as fotos com os secretários. O primeiro a chegar foi o chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Pedro Paulo Leone Ramos, que foi um dos mais próximos auxiliares do presidente eleito Fernando Collor na preparação do governo.
No lado esquerdo da câmera, no primeiro plano, o consultor-geral da República, o advogado e jurista Célio Silva. Atrás dele, o professor José Lutzenberger, que é o secretário do Meio Ambiente. O embaixador Coimbra, também o embaixador Marcos Coimbra, que é o secretário-geral da Presidência da República. É um dos que está na primeira linha para a fotografia, está ao lado do vice-presidente da República. O secretário da Cultura está à esquerda do presidente da República. Secretário da Cultura, Ipojuca Pontes, cineasta. Ao lado dele, o secretário da Administração Pública. O Zico, secretário de Esportes, Arthur Coimbra, atrás do vice-presidente da República. O secretário de Ciência e Tecnologia, atrás do presidente, professor José Lutzenberger, aliás, professor José Goldenberg. Foram 9 secretários que estiveram com o presidente, mais o secretário-geral da Presidência da República, que está ocupando o cargo que antes era do ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República. Ele passou a ser secretário-geral da Presidência da República, o embaixador Marcos Coimbra, acumulando com a Secretaria de Desenvolvimento Regional.